Olá, tô botando a musiquinha pra nós aqui. Bom dia, bom dia. Como estamos essa semana? Depois da Semana da Pátria. Bom dia, Ju. Vou botar nossa musiquinha aqui. Bom dia, Lu. Tô procurando aquela nossa música. Bom dia, tô botando a musiquinha. Vamos mandar os contatos. Não era esse, eu acho. Vou botar essa aqui. Bom dia, Marilene. Bom dia, olha, amada apóstola Lúcia, que bênção, Maria. Como estão os preparativos para São Paulo? Bora! Essa semana nós vamos continuar falando sobre como mudar nossa realidade. É possível, sim, mudar a nossa realidade e mudar o futuro. Está nas tuas mãos. Manda um contato aí, chama o pessoal, vou mandar aqui. Quando a gente ouve a nossa música... Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Bom dia, galerinha! Ó, vamos fazer nossa oração e essa semana eu vou continuar falando sobre como mudar nossa realidade. Envia para os teus contatos aí e vamos fazer nossa oração da semana. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando tu acha que não tem solução, quando nada não tem como, tem sim. Nosso Deus é o Deus do impossível. Bom dia, Cris. Bom dia, galerinha amada. Bom dia, Maria Sônia. Ó, no final vou começar a chamar as meninas do RAM para falar seus testemunhos e destravar. E o Espírito Santo está sempre com a gente. Vamos entregar nossa semana a Ele? Nós somos a casa dele. Vamos fazer nossa oração? Espírito Santo, usa-me como canal de bênção nesse dia, nessa semana. Que não seja eu que esteja falando, mas o Senhor. Espírito Santo, acende-se fogo em todos aqueles que chegarem até a mim. Incendeie os corações sedentos da sua presença, Pai. Mude as coisas de lugar. Permita. Eu peço, permita. Transformar. Mude. É possível. Só depende de ti. Bom dia, Dona Rosa. Tu não tá condenada a viver a vida que teus pais viveram ou que tu viveu até agora. Bom dia, Ale! Seja bem-vinda, sua linda! Ele sara minha alma. Bora pra Alphaville daqui a pouco? Sair essa semana já temos a data. Então vamos lá?
Gente, quem não me conhece ou quem já me conhece, o meu propósito aqui é dizer que é possível mudar a tua realidade. E essa semana, a semana de lives, é falando de como mudar a nossa realidade. Não adianta dizer que pode e não conseguir mudar. E eu mostro aqui o como. Como? Com dicas simples, mas que a gente pode mudar trazendo uma palavra, trazendo sempre a palavra como base, como suporte. Então, senhores, oi Larinha, tudo bom? Senhoras e senhores, meus amados, que Deus abençoe o seu dia e que o Espírito Santo inunde o coração de todos aqueles que estão aqui. Que cada vez mais a gente possa, seja instrumento do Senhor para mudar a mentalidade, mudar a mente e a gente limpar todas essas memórias tóxicas, todas essas memórias que travam e impedem do fluir e dessas pessoas cumprirem o seu propósito. Pai, usa-me como canal de bênção e ilumine todos aqueles. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus, amém! Oi, Larinha, Elisandra, que gratidão. Galera, no final da live eu vou chamar umas rãs, cada final de live, para dar seu testemunho, seu depoimento. E a gente já está divulgando o próximo rã, que eu já vou colocar detalhes para vocês e informar a data para vocês agendarem. Mas eu quero primeiro trazer uma reflexão todas as manhãs aqui. A semana é de como mudar a sua realidade. E eu quero que vocês tenham, a primeira coisa, é que tenha uma inconformidade. Porque tu não está condenada a viver o que tu viveu no passado. Ou ficar presa à mesma situação. Tudo pode mudar, mas tudo começa na mente. Tudo está aqui na mente. E hoje, o que eu quero te dizer, eu já fiz as lives da semana passada e os primeiros passos estão lá. Tem um passo a passo, porque tudo começa aqui e a gente tem que mudar as imagens mentais que a gente tem aqui. Para isso, a gente tem que limpar, porque a gente vive reencenando as mesmas imagens de que tu viveu ontem. Então, tu vai ter as mesmas coisas no passado, no futuro. Bom dia, seu Antônio, amado! Mas eu quero te dizer uma coisa, e dar um exemplo, e trazer uma história para vocês da palavra. Tá em Samuel 1, 1 Samuel 25, falando de Abigail. Eu vou falar para vocês como ela mudou a realidade dela. E de quando a gente muda a nossa realidade, a gente muda a realidade de muitas pessoas à nossa volta. E o passo que ela deu foi simplesmente ação, coragem. E é isso que o método RAM ativa em todos aqueles que fazem. Atitude, se posicionar e com coragem. Ale, no final, já vou dizer a data, fechamos com a Selma a data. É o online e presencial ao mesmo tempo. É o último online, gente. O seu Antônio disse que a gente vai ter que continuar, mas é o último do ano, sim. Porque as outras datas são todas presenciais. Mas eu sei que ainda tem gente que ainda quer fazer online, vai ser o último online. Senão eu não dou conta, gente. Mas vamos lá. Para te mudar a tua realidade que tu tá vivendo, muitas vezes falta ação. Aquilo que tu murmura, aquilo que tu reclama, aquilo que tu fala do outro, tu pode mudar. Como, Daniela, se foi o outro que fez errado? A história de Abigail. A história de Abigail e Nabal e Davi. Tu pode mudar quando tu assume a responsabilidade, pega o código, de tudo na vida. Tu não é culpada do erro dos outros, mas tu é responsável. Tu pode resolver. Pegou o código? Quando o mundo entender que nós podemos resolver uma situação e tu não culpar, porque enquanto tu culpa, tu perde tempo. E tempo é vida. Tempo tá se esgotando. Estão entendendo? Eu gosto muito de Abigail e era uma mulher sábia, segundo a palavra. Bom dia, Dani. Tudo bom, amada? Que Nabal, como se diz, queimou, no linguajar moderno, né? Escanteou ou ofendeu Davi, porque Davi pediu para ele e o seu exército de 400 soldados pouso e comida para repousar nas terras dele. E ele mandou
o servo de Davi dizer que não, as portas não estavam abertas da propriedade dele. E ele viu o desespero. Abigail era a esposa dele, de Nabal, um homem insensato, porque neste momento Davi já era um grande senhor dos exércitos, já era um grande chefe do exército, com um exército temido por tudo onde passava. Davi matava 200 pessoas numa vez só, matou 200 filisteus. E ele ousou dizer que não tinha acolhimento do exército dele. Aquilo era condenação e morte para a família de Abigail e todos os seus servos, toda a tua propriedade. Naquele momento que Abigail viu que Nabal cometeu um erro gravíssimo e que a culpa era dele, do futuro, da realidade que se aproximava imediatamente, porque sabia da resposta, da reação de Davi. Davi, sim, ia mandar seu exército e ia matar todo mundo. Bom dia, Ali, bom dia. E o que ela pensou? Imediatamente, com pressa, ela agiu. Ela chamou o servo do Davi e disse que ia ter com Davi. E ela mandou os servos dela preparar alimentação, comida, porque o exército estava com fome. Não contou para o marido, e olha a sabedoria. Foi falar com Davi. Se prostrou nos pés dele, pediu perdão pelo marido. Pediu perdão pelo marido. O meu marido foi insensato. Me perdoa, Davi. Eu trouxe comida para todo o teu exército. Me perdoa. Tu não queres sujar tuas mãos, tu serás rei de Israel. Perdoa o meu marido pelo que ele fez. O que nos demonstra essa atitude de Abigail? Ela mudou a realidade dela, de toda a propriedade dela, filhos e descendência e servos, e inclusive dos atos que Davi faria. Ela disse, tu não vai querer ter essas mãos sujas com a minha família, mas eu entendo que ele merecia isso. Abigail diz. Como mudar a realidade? Agindo como Abigail. Ela simplesmente teve rapidez, ação e coragem de falar com o chefe do exército, o grande Davi temido. Ela não ficou dizendo, desgraçado, sem vergonha, tu vai nos matar, tu vai com essa tua atitude. Ela não perdeu tempo culpando, mesmo ele sendo culpado desta atitude e do futuro que estava por vir. É forte, é muito forte essa Abigail, o que ela nos ensina. Pedir perdão pelo outro e assumir a responsabilidade que não lhe cabia. Mas ela resolveu a situação. É tempo de se levantar Abigails no Brasil, no mundo. Pessoas com menos desculpas e mais proatividade que se fala. Atitude, posicionamento. Menos pessoas dizendo a culpa é dele. A culpa não resolve. O que se resolve é responsabilidade. Pega pra mim que eu vou resolver. Eu tenho que resolver essa situação. Por causa da minha descendência, porque ela também morreria. Davi matava a família inteira. E todos os servos. E me diz uma coisa. O que tu reclama hoje? O que tu gostaria de ser diferente? Nós estamos falando da semana de como mudar a realidade. A realidade era naquele dia, eles estavam com fome. Ela mudou o curso de gerações que iam morrer injustamente, os servos e empregados e de Nabal. E Davi ia sujar as mãos de gente inocente. E inclusive ela morreria. O que tu faria na situação? Tu ia acusar Nabal, tu é louco, sem vergonha, tu assinou um decreto de morte. E tu não ia ter coragem de falar de peito aberto, fazer uma comida como a mulher, eles estavam com fome,
ela primeiro encheu a barriga deles e se prostrou nos pés de Davi. E a palavra fala, perdoa o meu marido. Então foi ela que fez errado. E Davi disse, bendito sejas tu, mulher sensata, que me impediu de fazer uma chacina, em outras palavras. Davi agradece e vê que aquela atitude é tão sábia que a toma como esposa, porque Nabal logo morre. E eu vou te fazer essa pergunta. Tu quer mudar a tua realidade de hoje de tarde, de hoje de noite, de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, até o final do ano, o ano que vem. Tu quer mudar, mas tu diz que a culpa é do teu marido? A culpa é dos teus filhos? A culpa é do patrão? A culpa é do presidente? A culpa é do governo? A culpa não muda nada. A culpa paralisa. Tu tem que dizer a responsabilidade da minha vida e da vida dos meus e de grandes pessoas em volta estão nas minhas mãos e eu posso mudar. Assuma a responsabilidade, não a culpa. Mas tu é possível mudar. Mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, elas têm que ter atitude. Atitude. E atitude, segundo acompanhada do Espírito Santo, muda a realidade. Então eu te convido a pensar aí. Pensa uma realidade que tu quer mudar. E imediatamente tu tem o culpado. Esquece a culpa e coloca, eu sou responsável, eu posso mudar qualquer coisa na minha vida. Entrega para Deus, diante de Deus, ativa a tua coragem e vai e resolve e não perde mais tempo, porque o tempo tá se escoando. E o tempo é vida, porque se ela perder esse tempo, vinha o exército naquele dia e ela ia morrer. Tu é possível mudar a tua realidade? Sim. Basta tu agir. Ter ação. Agir, nós estamos paralisados, estamos travados, discutindo. Nada de falar, agir, posicionamento. Então eu te digo, depois que tu analisar, escolhe essa semana uma ação que tu tá procrastinando. Uma ação que o Espírito Santo tá te falando agora no coração. Uma superação. Sabe o que é superação? É uma superação. Uma ação superior àquela que tu fazia. Talvez ligar para um parente, pedir desculpa, perdão por uma outra pessoa. Talvez uma bandeira branca. Talvez uma situação que tu não quer mexer. Talvez alguma coisa que tá aí te impedindo de avançar, te trancando, que tu culpa outro. E não estou falando de culpa, estou falando de atitude. E a dica então dessa semana, lembre de Abigail. Abigail é considerada uma grande esposa, grande mulher de Davi. Deixamos de ser mimizentas e sejamos Abigail, sábias, que assumem a responsabilidade e age com coragem. Então, troque as palavras. Ah, foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, vai ser assim comigo? Não. Ah, porque é sempre assim, é tudo igual. Não. Tu pode mudar, sim. Tu não está condenada à morte, como Abigail podia dizer. Estamos condenados à morte por uma atitude tua, Nabal. É muito forte, porque o erro foi de Nabal, mas quem solucionou. E a vitória, e o mérito, e o retorno veio para Abigail. Ela se tornou mulher do rei, de Davi. Então, tudo que tu fizer pro bem, assumindo a responsabilidade de algo que outra pessoa fez, o mérito e a recompensa vai chegar para ti.
Estão entendendo? Pegar os códigos da segunda-feira foi uma facada, um soco na boca do estômago. É forte o que a Abigail fez. Eu sou uma mulher de atitude, de assumir a responsabilidade. Agora, pedir perdão por algo que eu não fiz, eu não fazia. Mas eu aprendi com a Abigail. E eu já venho fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Para mudar a minha realidade. E principalmente a realidade de todos à tua volta. Ela mudou a realidade de toda a propriedade dela, dos filhos e netos de uma descendência. Então, quando tu acha que tu é pouca, tu é muito. Tu tem o poder nas tuas mãos de mudar a realidade da tua vida. E não precisa, como eu passo aqui, técnicas de visualização, de repetição. Tem coisas que é imediatamente. Então não deixe esfriar quem tá aqui nessa live. Saia da live, anote no papel. Eu vou fazer uma super ação essa semana. E eu vou começar a agir. E eu vou, ou pegue o telefone, ou manda uma mensagem agora para alguém. Te humilha. Como Abigail se ajoelhou aos pés de Davi. E disse, me perdoa por ele. Talvez diga, estou com saudades, sinto tua falta para um parente, para um amigo. E pare de reclamar e culpar. Assuma a responsabilidade e mude a tua realidade. Pegar o código? Faz sentido? Vou chamar aqui, aperta o coraçãozinho se for importante. Tu não acha que o mundo precisa ouvir essa mensagem? Precisa, porque o Brasil precisa de mulheres ativas, corajosas. Não adianta só orar. Tem que ter coragem. Tem que ter ação. Aperta esse coraçãozinho. Manda para alguns contatos e eu vou colocar aqui. Vou chamar aqui uma RAM para falar um pouquinho que nós vamos ter o método RAM. Gente, o dia já está decidido. Será em Alphaville presencial, mas será online para fazer tudo junto. Eu não tinha data para fazer o online e depois o presencial, gente, porque eu tenho um monte de outras coisas. Então a gente juntou o último online deste ano com todos que não conseguiram fazer e será em Alphaville presencial. Quem será a embaixadora e quem vai sediar é a Selma Soares. Vamos começar a divulgar dia 15 e 16 de outubro. E eu vou chamar alguns RAMs para comentar e conversar ao longo desta semana, contar as suas transformações e como é possível mudar a sua realidade. Quero ver quem tá aqui, que quer entrar, já vai sair o banner para te salvar essa data. Gente, o presencial é vagas contadíssimas. É vagas limitadíssimas, porque o espaço não é grandioso. É contadíssimo. Corre e já vou largar o link hoje, porque já tem pré-reservado todos os lugares. Tá bom? Deixa eu chamar aqui. Quem que eu vou chamar? Vou fazer uma live depois com a Ali. Ô, Nani, quer entrar? Lu? Deixa eu chamar a Maria. Posso chamar a Maria, porque a Maria está indo para São Paulo com seu livro. Vou chamar uma aqui. Maria Sônia, posso te chamar? Vamos ver se a Nani entra. Olá, Débora amada. Bom dia. Ó, acho que não conseguiram.
Vamos chamar outra, então. Gente, eu vou combinar. Quem tá aí? Acho que vocês não estão me vendo. Ó, eu vou combinar com elas e cada... Ah, entrou. Tu consegue? Oi, Dani, bom dia. Bom Tudo dia, bem? sua linda. Pa- Olha só, parceria, superação. Nem combinei e chamei, olha aí. Eu tava ali cortando umas peças, escutei Nani, pensei, tô aqui, né? Vamos Querida. lá, Dani. E aí, a partir da semana, eu vou no finalzinho chamar cada RAM para contar um pouquinho da sua história ou um pouquinho do que tá aí ardendo no peito. E pra gente avisar que nós temos a nossa próxima turma e a Nani tá aí. Já fez vários, tá com a gente na equipe e tá aí destravando, botando terror na terra. Fala um Isso pouquinho, aí, Nani, verdade. amada. Coisa mais linda, tu na live sábado. Me emocionei. Obrigada. Sim, a gente não pode parar, né? Quando arde o nosso coração e a gente sabe que é um propósito, a gente não pode fugir, né? Não pode correr, porque senão Deus vai lá e coloca outra no teu lugar, né? Isso que eu aprendi aí com você. Então, bom dia a todas vocês que estão aqui assistindo essa live maravilhosa com a nossa rainha, essa mulher de Deus que o Senhor colocou aí na nossa vida, com esse método maravilhoso que é o RAM, que foi um divisor de águas na minha vida, e sei que vai ser de muitas pessoas ainda, e quem está aqui assistindo. E como a Dani estava comentando ali, falando sobre mágoa, ressentimento, e eu já falei, ó, tenho certeza que ela vai me chamar, por isso que eu já fiquei meio preparada, né? Porque esse foi o meu destravar, foi a minha cura, era a minha maior ferida. Era isso que eu tinha, que eu carreguei a minha vida inteira, mágoa. Mas hoje eu entendo que eu estava muito sobrecarregada e hoje eu entendo que era comigo o problema, que quando a gente carrega algo no coração que nos machuca, tudo que as pessoas falam sobre nós, sobre qualquer crítica, a gente leva tudo para o coração. A gente deixa o nosso coração sujar. E esse foi o meu destravar depois do método RAM. Eu descobri que eu tinha que me curar, que eu tinha que me limpar, que o problema não era com as pessoas. Às vezes as pessoas te ofendem e às vezes nem é uma ofensa da parte delas, mas você tem o coração sujo. E você coloca aquilo como se fosse uma ofensa, mas através do método RAM eu consegui descobrir. E depois que eu fiz, a primeira vez que eu fiz, porque eu tinha uma meta, porque eu tinha um problema com uma pessoa e eu estava depressiva, com ansiedade. Eu engordei por causa dessa depressão, dessa ansiedade que eu carregava no meu coração. E depois que eu fiz o método, que eu joguei tudo lá no rio, e eu prometi para mim mesmo que eu não queria mais isso para mim, porque estava me machucando. Talvez nem estava machucando a pessoa, mas estava me machucando, estava me fazendo mal, estava me adoecendo. Satanás falava para mim tirar minha vida, por que eu ia ficar fazendo a minha vida aqui? Porque era só isso que eu passava, humilhação. E o que eu ia ficar fazendo? Então eu queria tirar a minha vida, mas aí o Senhor falava para mim que não era para mim fazer isso, porque eu tinha os meus filhos, e foi onde eu conheci o método RAM. E depois que eu fiz, eu senti no meu coração de liberar o perdão para todo mundo que me magoou, para todo mundo que muitas vezes falou algo que talvez no momento nem era para me ofender, mas eu, como estava suja, eu colocava aquilo no meu coração e ficava magoada e simplesmente virava as costas. Então, isso foi um divisor, Dani, assim, ó, e eu a cada dia, isso que eu tento passar para todo mundo, sabe? Que não te leva a nada, isso não te leva a nada, muito pelo contrário, você bloqueia as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida, quando você carrega uma mágoa, um ressentimento, isso não é para a pessoa, isso é você que está se prejudicando. E isso para mim foi um aprendizado, e hoje eu tento não sujar mais o meu rio, eu vivo a minha vida, estou com esse propósito maravilhoso aí que eu descobri agora, esse propósito. Eu sempre fui para a igreja, eu sei que o Senhor já tinha planos para minha vida, eu sempre ouvia ele, o Senhor sempre usava pessoas para falar que eu vou te levantar, você vai levar a minha palavra, mas eu achava que era dentro da igreja. E hoje eu entendo que não é dentro da igreja.
Hoje eu entendo que é no trabalho, que é numa padaria, que é num açougue, que é em qualquer lugar você tem que liberar uma palavra de Deus para as pessoas que muitas vezes tem pessoas do teu lado precisando de uma palavra e você não percebe. Então, hoje eu comecei a perceber isso nas pessoas. Hoje eu comecei a tentar ler ver o que as pessoas estão passando e ouvi-las. E se colocar no lugar delas é a melhor coisa que tem. E eu sinto, assim, meu coração queima, Dani, assim, sabe? Porque é isso que eu quero pra mim, é ajudar as pessoas. E eu sei que tem muitas pessoas que podem até estar assistindo essa live, que estão passando por isso. Então, se você tem uma mágoa ou ressentimento de alguém, libere o perdão. Eu aprendi, sabe como? Fazendo isso, depois que eu fiz o método, orando e dizendo assim, ó, Senhor, eu libero o perdão. Senhor, eu libero o perdão. Falando 1000 vezes, Senhor, eu libero o perdão. Senhor, eu libero o perdão. E depois eu pedia para o Senhor me perdoar. E eu aprendi quando a gente ora, liberando o perdão, a gente aprende a amar a pessoa que te magoou, que te ofendeu. E hoje eu amo todas as pessoas. Para mim não tem divisão, eu amo qualquer um, até aquelas pessoas mesmo que eu não falava, eu me reconciliei, eu fui atrás, hoje todo mundo, a gente se dá super bem, passamos uma borracha, não lembrar do que passou, o que importa é daqui para frente. Quando a gente toma uma decisão na vida, é porque algo novo vem, e mudar de fase. Eu aprendi a mudar de fase. Ai, que coisa linda ouvir isso! Por mais, Dani, você sabe, né? Agora você tem acompanhado a minha vida, você sabe que eu tenho passado momentos difíceis, mas eu pulo de fase, pulo. Até uns dias atrás aí eu passei por um momento, mas já mudei de fase, já estou em outra fase. Essa semana a gente vai para São Paulo, no lançamento do livro da Maria. Então, olha só, não fique se remoendo no passado, pula de fase. Deixa isso tudo para trás, vamos viver algo novo que Deus tem para nós. E eu estou tão feliz, assim, se a gente pudesse abrir a cabeça das pessoas, né, Dani? E assim, colocar o método lá dentro, a palavra do Senhor lá dentro da cabeça delas, porque primeiramente Deus, né, Jesus na nossa vida, porque a gente sabe que o método RAM transforma, mas Deus usa você, Dani. Você é usada por Ele para transformar vidas. E claro que a gente tem que congregar, a gente tem que ir para a igreja, a gente precisa se alimentar da palavra, né? O quanto mais, melhor, mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai para a igreja com o coração ferido e a gente não entende que a gente tem que se limpar, que a gente tem que liberar aquilo que vem, você vem carregando a vida inteira, porque eu fui assim, eu carreguei a minha vida inteira. Muito sofrimento, quantas palavras, palavras contrárias, porque você não é nada, você nunca vai ter nada na vida. Olha como é que é a tua vida, quantas pessoas me falaram isso, sabe? E hoje eu entendo que nada disso me importa, não me importa o que as pessoas pensam de mim, o importante sou eu. Deus na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. O que Deus me criou, como Deus me criou, não o que os outros dizem, né? Isso mesmo, que hoje eu sou filha amada do Criador, minha verdadeira identidade. Eu era muito focada nisso, preocupada porque o vizinho pensava. Hoje não, Dani, hoje eu só sei que o Senhor me ama e eu quero fazer tudo o que Ele me mandar. Hoje eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer uma palavrinha antes de tu terminar. Ó, eu chamei a Nani, ela agiu exatamente como a Abigail, tá, gente? Ela não contou aqui, mas nós vamos fazer uma live contando o teu depoimento. São muitos destraves e muitas curas que o RAM causa, porque ele é de 15 técnicas, né, gente? Então são 15 áreas. Mas a Nani tinha uma questão de que houve injustiça, houve culpa de uma pessoa, num caso específico, tá, gente? Tem várias coisas, mas num caso específico, me corrige se eu tô errada, teve um caso parecido com o Nabal, que fez um problema, causou um problema, que não era culpa dela, mas ela, depois do ela pensou comigo, ela agiu exatamente que nem a Abigail. A culpa não foi minha, mas ela ficou um período chorando, murmurando, a culpa é dele, a culpa é do Nabal, a culpa é do fulano, a culpa ela fez isso, ela fez, não muda
o que passou a gente não consegue mudar, o passado a gente não consegue mudar, mas o futuro a gente consegue. A situação de vítima, de reclamando e culpando os outros, que não tá errado de culpar, que a culpa era daquele, mas parar de culpar e dizer a responsabilidade, e eu tomo posse da responsabilidade, eu posso mudar, só eu posso mudar a minha vida. A culpa foi dele, mas a responsabilidade é minha. E ela foi lá e começou a agir. E começou, e comprou, e reformou, e mamabá, e babá, começou a agir e mudou a realidade dela. Com a culpa do outro, mas a responsabilidade dela. Isso é ser Abigail no mundo de hoje. Não é só uma historinha de conto de fadas, ou uma historinha bíblica, ou não, de livro de história, ou aqui dentro quando a gente lê os personagens. Não, parece tão irreal. Não. Existem sim, a gente pode... A história tá ali pra gente seguir o exemplo deles. Ou, né, errado ou certo. E eu vejo neste teu fato exatamente a Abigail. Assumiu a responsabilidade, bora, eu vou lá. A culpa não é minha, não, mas é eu que mudo. Né? E mudou a tua história, da tua família, dos teus funcionários, e isso é mudar a realidade. Hoje ela faliu, deu um problema lá no passado, e hoje ela está de volta com 9 funcionárias. Né? Então, rapidamente, resumindo, a culpa não era dela, mas a responsabilidade ela assumiu e mudou. Senão ela ia ficar chorando, e onde é que é o lugar do choro? Morte. Né? Se ela não agisse, e é isso que a gente quer passar, gente. É possível mudar, mas a gente tem que mudar a mentalidade. Deus não precisa mudar, ele já é real. Agora, a forma como a gente vê as coisas, como a gente sente, como a gente é o modelo mental. O modelo mental que temos, a programação mental da gente é que está instalada na nossa vida, que vai criar a nossa realidade. Só que tu não tá condenada a viver aquela. Tu não é nada, tu não presta, tu não sei o quê, tu não sei o quê, tu não sei o quê. A gente tá aí pra mudar. Só que não dá tempo, gente. A gente estuda a palavra e a gente vai num culto. Mais que a gente faça uma escola de discipulado, não basta só entender da palavra. A gente tem que entender de mentalidade, de sentimentos, de relacionamentos, de atitudes. Então, o Cristo sempre disse, meu povo padece por falta de conhecimento. Tem mais coisas que vão fazer tu viver mais o evangelho ainda. Quando tu entende como funciona, mecanismo, a mente, o cérebro, como funciona as sinapses e os caminhos neurais, como funciona a criação da realidade, que é a imagem que tu coloca aqui. Quando tu começa, tu entende tudo isso e tu vai para a palavra, dá esse destravar lindo dessas mulheres maravilhosas, né? E aí vê que tudo é muito maior que 4 paredes. Glória a Deus que temos nossas igrejas, mas é muito mais. É muito mais. E que se você chega no RAM e a mim, eu sigo exatamente o que a palavra diz. E ela diz, Jesus diz, e te levai o evangelho, ou a boa nova, que se quer dizer não é mandarim, na palavra de Israel, perdi a palavra do idioma de Cristo, ide e levai a boa nova a toda criatura. Ide e levai o evangelho a toda criatura. E ele não diz, ide e pregai o evangelho nas sinagogas, nas igrejas, não, ide e levai o evangelho a toda criatura. Ide de 2 a 2, e ele mandou os apóstolos irem de 2 a 2, sair pelo mundo, na rua, pregar na praça, na grama, embaixo da árvore, num barco, aonde tu estiver. Então, eu imagino para quem está aqui ouvindo, as igrejas já têm suas ovelhas, elas já estão com Jesus, elas já estão cuidadas. Nós temos que cuidar de quem está fora. Nós temos que trazer mais gente. Gente, é muito pouco. É muito pouco ainda. Nós temos que... E isso vai acelerar a volta dele, né? Quando todo mundo... quem tá na igreja já está sendo cuidada, mal ou bem, sei lá, nós temos que trazer mais gente, levar para a igreja, mas quebrar a mentalidade, mudar a mentalidade, os paradigmas através do RAM, e nós catequizar, evangelizar, cuidar de pessoas pelo mundo, porque elas também, porque eu fico muito tranquila, gente, quem tem contato com a igreja.
Porque o da igreja já está sendo cuidada. Ela sabe, se ela está num aperto, ela sabe a quem procurar. E quem está na rua? Vamos dar um exemplo da Lu. Lu tá aí. A Lu estava passando um trabalho, passando uma situação difícil. E ela não tinha um pastor para recorrer, ela não tinha um padre para recorrer. A Tere chegou lá. É essas pessoas que a gente tem que cuidar. Porque Cristo veio para elas. Eu vim para os necessitados. Eu vim para os necessitados, para os oprimidos, por aquilo ali. Ele veio para ajudar essas pessoas. Então, deixem aquele rebanho lá, onde nós congregamos, já está mal ou bem, mas ela já está lá no lugar. Nós temos que levar mais gente para lá. Nós temos que fazer esse Brasil virar cristão. Né? Nós temos que fazer o Brasil conhecer o maravilhoso agir de Deus, o maravilhoso como é bom ser filha dele, como é bom ser irmã de Cristo. Ele agora, quando a gente é filha, a gente se torna irmã. Por isso, irmão, minha irmã, ninguém sabe dizer que isso é irmão. Jesus Cristo não é o nosso Senhor, é meu irmão mais velho, que me cuida. E o mundo, como a vida muda quando não é o teu caso, que a Nani já estava, né, dentro do evangelho, mas de Lu, por exemplo, que está aí, o quanto a vida mudou, daí o Han levou ela para a igreja, né? Então a gente precisa mostrar para o mundo que o quão maravilhoso é esse Jesus, e esse Jesus não está dentro de quatro paredes. Então, e isso que eu entendo, que esse é o meu propósito, o meu clamor. E eu vejo que quem está se conectando comigo, nem falei nada e já estão sentindo isso, né? Tere e Nani é a legítima apóstola de Cristo, né? E lá e deu a mão para a Lu, deu a mão, e tu dando a mão para as tuas funcionárias, e assim sucessivamente, essas pessoas que nós temos que mostrar o quão maravilhoso é ser filha dele. Sim, Dani, mas assim, mas eu aceitei Jesus faz 8 anos, né? Desde então, eu sempre mudei, né? O Espírito Santo transformou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, e eu deixei de fazer tudo o que eu fazia, porque eu era mundana. Eu era uma pessoa mundana. A gente brinca ali que a gente tinha um quarteto fantástico. Tem a Ju, a Maria, tem, porque a gente ia para bailes, festas, amanhecia, às vezes bebendo, sabe? E depois eu aceitei Jesus e totalmente Jesus mudou a minha vida. Só que, Dani, eu não me permitia, eu achava que estava tudo certo. Que eu só deixei de fazer as coisas que as pessoas viam. Que as pessoas viam que a Nani ia para as festas, a Nani não foi mais. Que Nani fazia tal coisa, a Nani não faz mais. Mas o que eu tinha aqui dentro, Dani, eu não consegui curar. Sabe? Por mais que eu ia para a igreja, muito pelo contrário. Depois que eu fui para a igreja, né? Claro que eu passei por várias congregações. Meus pastores todos eles são abençoados. Tem um casal que até hoje eles acompanham a minha vida, e se eu preciso muitas vezes de uma oração, eu corro lá, que é o Kaique e a Grazi, que são pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, que sempre estiveram do meu lado nos momentos difíceis, sabe? Sempre me levaram para o caminho certo, tanto eu quanto a minha família. Só que o que eu tinha aqui dentro, que me machucava, eu não conseguia liberar, sabe? Eu sentia que faltava algo. E depois do método RAM que eu fiz, que eu descobri isso. Que eu fui entender que eu precisava me limpar. Por uma vida difícil que eu vinha, e dentro da igreja mesmo, quanta coisa eu passei dentro da igreja. Muitas humilhações, sabe? Eu fui excluída uma vez dentro da igreja. Então, isso só ia me fazendo mal. Eu cada vez ia sujando mais o meu rio, ia sujando mais. Então, hoje, Dani, depois que eu fiz o RAM, eu não deixo mais nada disso me afetar, sabe? Não me envolvo muito mais com as coisas da igreja como eu me envolvia. Eu amo, claro, eu amo louvar na igreja, eu amo ajudar, mas eu ia muito a fundo na religião, na doutrina da igreja, sabe? E hoje eu vejo que não é isso que Jesus quer de nós. Sabe? Jesus, ele quer que nós fale da palavra dele, o amor, que a gente ame as pessoas, que ajude o próximo, né? Não é uma tua roupa que vai te definir, não é a tua maquiagem que vai te definir se você é cristão ou não. São as suas obras. É o que você faz aqui de bem para as pessoas, o que você tem feito. O que você tem feito? É uma pergunta que eu deixo para você hoje aqui.
principalmente essas pessoas que estão ali na igreja, ligada à doutrina, o que você tem feito? Né? Primeiro, É o tema da live, a ação. O que tu tem que agir, a superação, o que tu tem que fazer na vida. De parar de reclamar e agir. Isso, é isso mesmo, Dani. É isso que a gente tem. Primeiro, nos curar, nos avaliar, né? Nos amar. Primeiramente, nos amar. Porque eu vejo mesmo, dentro da igreja, muitas pessoas estão adoecendo, estão morrendo de depressão, ansiedade. E muitas vezes o pastor não vê. Porque a gente não tem um acompanhamento dentro da igreja. Simplesmente a gente está sofrendo. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero que Deus fale comigo. Mas não precisa. Hoje eu vejo que não precisa você ir numa igreja para Deus falar com você. Você pode ter a sua intimidade com Deus. E isso eu aprendi, Dani. Isso eu tenho hoje. Sabe? Você orar e você visualizar o Senhor e Ele falar com você. Hoje eu sei, sabe? É maravilhoso o agir de Deus na minha vida hoje. Claro, jamais eu vou deixar de ir para a igreja. Muito pelo contrário, nós temos que ir para nos alimentar. Nós temos que ir para nos alimentar da palavra e para nós poder ajudar as pessoas que estão lá dentro sofrendo e perecendo por falta de conhecimento, assim como diz na palavra, né? Então é maravilhoso o agir e você tem que dar o primeiro passo. Se você não tomar a decisão e você não se avaliar, primeiro se avalie. O que você está passando hoje? Se avalie. Você tem que ver o que você tem que melhorar, o que você tem que mudar, não você querer mudar as pessoas, que esse também era o meu defeito. Eu queria, que fulano mudasse, sabe? E eu não via que eu tinha que mudar primeiro. O meu casamento hoje eu vivo muito melhor, porque eu sei que eu tinha muita coisa que mudar. Na vida dos meus filhos também. Muitas coisas eu estava fazendo de errado, achando que estava fazendo certo e estava fazendo tudo errado. Então, hoje, eu deixo o Senhor conduzir a minha vida, eu sigo os passos que Jesus quer que eu siga, e eu quero que você, que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tome uma decisão na tua vida, se avalie, se cure. O método RAM tá aí, e é uma nova oportunidade de você mudar de vida. Assim como o Senhor transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Exatamente. Gratidão. Só decidir, dar um passo, coragem, ação, responsabilidade. Quem pode mudar a minha vida, nem Deus muda se tu não disser que eu quero mudar a minha vida. É tu primeiro, eu quero mudar. Então, hoje, a live é isso. Faça uma ação que tu quer da tua vida, tu pode mudar, assumindo a responsabilidade. E se tu quer um passo a passo, vem pro Método RAM, gente. Tá aí as transformações. Tá? Quem quer saber... e vai ter agora o lançamento e as novidades lá no grupo do link da Bio. Entra lá no link da Bio, tem um grupo dos interessados de saber mais e os próximos acontecimentos. E amanhã estamos aqui de novo. Vou chamar mais uma RAM no primeiro passo, faço uma nova história. Eu mudei, aí tão lindo, eu me encho dos olhos de lágrimas ouvindo vocês. Essa semana o pessoal vai para São Paulo, minhas lindas, não vou poder ir, mas estou trabalhando aqui para poder ir no outro mês. Elas vão tudo para lá e no outro nós vamos estar tudo também. Então, vamos falar essa semana com a Maria, com a Lu, com a Maria Sônia. Vamos aí, chama todo mundo, tá bom? Gratidão, amada, de todo o meu coração. Deus continue te abençoando, te iluminando. Você também. E levantando e cumprindo o nosso propósito de ajudar pessoas, é isso que Cristo quer, né? Um mundo melhor. Amém. Uma boa semana, uma boa segunda e pense. Assuma a responsabilidade e pense. E faça uma super ação, uma ação diferente. Tamo junto, Glu. Tamo junto, amadas. Deixa seu comentário e compartilha mesmo para as pessoas assistirem depois o quanto é importante que foi essa live aqui. Tá, amadas? Um beijão, fiquem com Deus.